Então, eu queria convidá-lo aqui para nós irmos para o texto de Jonas, capítulo 4, e vamos hoje aí encerrar o Jonas, né? Acabar com o livro de Jonas. Encerrar, ele já estava encerrado, né? Lá no navio. Nós vamos encerrar o livro de Jonas. Muito bem, meus irmãos. Enquanto você chega no texto lá, e a gente sempre acompanha com a ajuda do pessoal ali da mídia, terminando hoje, eu tenho plano de terminar, o próximo livro, eu já comecei a preparar os sermãos lá, para a gente trabalhar, eu vou começar a estudar Hebreus, tá bom? É um texto um pouquinho mais profundo, mais teológico, esse aqui é mais histórico, então Hebreus a gente precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço. Nós estamos aqui em Jonas desde fevereiro, se eu não me engano, então Hebreus a gente deve levar até o final do ano, conforme Deus nos permitir. Então eu sugiro que você leia Hebreus, né? São 13 capítulos, leia lá um por dia, leia o livro, depois volte de novo, e nós vamos então no próximo encontro, eu conseguindo terminar aqui hoje, estudar Hebreus. Eu vou ler todo o capítulo 4 de Jonas, que são 11 versículos, lembrando que do 1 ao 3 nós já expusemos a semana passada, mas eu preciso retomar aqui. Capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora então, matéria nova, né? O Senhor lhe respondeu: Ô Jonas, você tem alguma razão por essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, não a tenha feito crescer, ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Muito bem, o texto então acaba com uma pergunta, então nós precisamos aí enfrentá-lo e partir para o final nessa conclusão. Como nós falamos na semana passada, se o texto terminasse no capítulo 3, verso 10, o propósito de Deus estaria concluído. A missão de Jonas, mesmo ele não querendo, ele acabou indo para Nínive de uma forma didática, né? Ele precisou enfrentar algumas questões que foi formando o teu caráter, ou pelo menos deveria formar, e aí o texto termina dizendo no capítulo 3, que por meio da pregação, embora tenha sido uma pregação relaxada, que o texto diz para nós que a cidade era para ser percorrida por 3 dias, ele percorreu por 1 dia, mostrando que ele fez de qualquer jeito, e ele pregou metade da mensagem, ele disse que a cidade seria destruída, e mesmo assim, por soberania de Deus, Deus salvou aquela gente. Então Jonas, ele não tinha qualquer interesse do arrependimento daquela gente. O fato é que, à medida que aquela mensagem de condenação era ouvida, havia um arrependimento, né? Deus levou aquela gente ao arrependimento, e isso chegou na autoridade maior, o rei de Nínive, e ele baixou um decreto, e houve um avivamento, né? Avivamento,
como nós discutimos no dia que falamos sobre o final do capítulo 3, não é aquele torpor emocional que pode acontecer num culto. Avivamento é um apego à palavra de Deus. Avivamento é uma consciência do pecado. O verdadeiro avivamento, ele acontece quando nós somos confrontados com a grandeza e a santidade de Deus, não é? E isso gera arrependimento. Isso ocorreu e aquela gente se converteu. E Deus não destruiu. Então no capítulo 3, aliás, no capítulo 4, verso 1, o texto começa dizendo que, por conta do arrependimento e do perdão de Deus, qual foi a atitude de Jonas? Jonas ficou profundamente irritado com Deus. Isso não é nenhuma novidade, isso já aconteceu diversas vezes no texto. E aí no verso 2 do capítulo 4, o texto diz que o Jonas vai orar. E quando você imagina que o profeta vai orar, abrindo o coração de forma quebrantada, na oração de Jonas, Jonas acusa Deus dos seus atributos. Há uma acusação, né, explícita. O Jonas em oração, e o texto afirma, então Jonas orou. Sabe por que isso aconteceu, Deus? Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de amor. Tudo isso é uma acusação na oração. Deus está sendo acusado pelo profeta naquilo que é teu atributo. Aliás, a organização do texto, ela sugere uma confissão de fé desde o Antigo Testamento. Um profeta, ele não é aquele, isso discutimos diversas vezes, profeta, ele não é aquele que desvenda o futuro como se ele tivesse uma capacidade extraordinária de Deus e por conta dessa questão mística e misteriosa de desvendar o dia de amanhã, ele cai na popularidade do povo e ele diz qualquer coisa e por uma infantilidade carnal nós nos tornamos, né, adoradores de um profeta. Biblicamente, o profeta não é aquele que discerne o futuro. E não quero dizer que na soberania de Deus isso não pode acontecer de forma extraordinária. Mas isso não é o papel do profeta. O profeta, ele é aquele que conhece o texto bíblico e por meio do texto bíblico, ele interpreta o momento que está vivendo. É exatamente isso, por isso que nós temos o quê? As escolas de profeta. Então, o profeta, o Jonas, que é um profeta, ele tem o quê? Conhecimento da doutrina. O Jonas, ele está alinhado com aquilo que a Bíblia, o Antigo Testamento, diz sobre Deus. E agora, ele está acusando Deus daquilo que é o fio condutor, que é a coluna mestra, né? Que é o ponto de apoio doutrinário. E você percebe, então, que esse profeta, ele está completamente às avessas daquilo que ele ensina. E qual é a conclusão do verso 3? Ele, por conta disso, porque os ninivitas foram salvos, ele desejou morrer. Interessante que no capítulo 1, ele não fez conta da vida. Ele morrendo ou não, inclusive ele pediu para ser lançado ao mar. Quando de fato Deus o colocou frente à morte, aí então ele arrefeceu. Falou, sabe o que é? Eu não quero morrer não. Depois que Deus o salva, de novo ele diz por 3 vezes, de forma muito explícita, eu quero morrer. Então o Jonas, ele é uma senoide emocional. Quando as coisas não estão de acordo com o que ele quer, ele deseja a morte. E tudo isso é nesse diálogo com o Senhor aqui. Muito bem, retomado o que já tratamos aqui, vamos então ao verso 4, onde nós paramos a semana passada. Depois da oração e desejo de morrer, o Senhor pergunta, verso 4, o Senhor lhe respondeu, ele fez uma pergunta, Deus responde, Jonas, você tem alguma razão para esta fúria? Deus responde com uma pergunta, muito bem. O que nós precisamos considerar aqui, meus irmãos, é que Deus, mais uma vez, está aguilhoando a consciência do profeta, com a pergunta, para ver se ele toma um chacoalhão e cai em si sobre o seu comportamento. E eu lembro que, isso me ocorre agora como lembrança, que em algum momento nós discutimos a questão do Paulo. O Paulo, ele tinha um zelo. O zelo do Paulo, enquanto zelote, enquanto um fariseu, era um zelo correto, a partir do seu ponto de vista.
É claro que era um zelo equivocado, mas ele era zeloso. No caminho de Damasco, Deus então tem um encontro espetacular com ele e faz uma pergunta: Saulo. Aliás, primeiro faz uma afirmação e depois pergunta, né? Por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu lembrei aqui que recalcitrar contra os aguilhões era um tipo de amansar ou de amansamento de um animal selvagem. Como é que a coisa se dava? Quando um domador de animal, de cavalo ou de boi, tomava um animal selvagem, para que ele não se ferisse com a agressividade selvagem do animal, ele ficava de longe, pegava um instrumento, ou de ferro, ou de pau, né, com uma ponta, e colocava na parte traseira do animal, para ele dar coices. Quanto mais ele coiceava aquilo que chamava de ferrão, mais ele se machucava. É justamente isso que Jesus disse para o Paulo: ô Paulo, para de ser um boi selvagem, um cavalo selvagem. Quanto mais coice você dá, mais você se machuca. É melhor se render. Tem toda uma questão teológica envolvida aí, mas é mais ou menos o que Deus está fazendo aqui com Jonas, aguilhoando a sua consciência, e esse profeta, ele não desiste disso. E nessa pergunta então, Deus pergunta mais uma vez: ô Jonas, para um pouquinho, faça uma contabilidade mental, faça uma leitura, uma autoleitura aí sobre você mesmo, e se isso é razoável. Ora, qual foi a resposta do Jonas? Verso 5, Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Qual foi a resposta dele? Nenhuma. Aliás, essa é pelo menos a segunda ocasião em que Deus pergunta algo para Jonas e ele não dá a mínima. Ele simplesmente vira as costas e tenta persuadir Deus por meio de chantagem. E aqui, eu acho que eu disse semana passada, mas eu preciso novamente tentar ilustrar isso daqui. Isso me faz lembrar de que algumas vezes na minha casa, na minha maturidade lá de 8, 9 anos, eu agia assim. Quando as coisas não iam de acordo com como eu queria, o meu pai ou minha mãe propunha aquilo que era certo e eu virava as costas, tentando chantageá-los para quê? Para que de alguma maneira o amor que eles tinham por mim o demovesse e eles fariam aquilo que eu queria. Não é assim? Eu até contei aqui a semana passada. Eu me lembro nitidamente, na minha maturidade dos meus altos 8, 9 anos, minha mãe não cedeu alguma chantagem que eu não lembro qual era. Eu arrumei tudo que eu tinha numa sacola de pão. Eu acho que era um chinelo, uma roupa íntima, só peguei uma, falei, é só isso que eu preciso, um short e uma camisa. Eu estou indo embora daqui. Disse isso para ela. Tudo bem, não tem problema. E aí eu não sei por que cargas d'água, eu arrumei a minha mala, né? Precisava de uma transportadora para levar, né? Aquele saco, de tanta coisa que eu tinha. E quando eu cheguei na porta, eu falei, acho que não vai ser uma boa ideia. Ela não se demoveu. Aí eu comecei a arrumar argumentos, falei, sabe o que é, né? E, bom, voltei para casa, fiquei lá, né? Mas o que eu estava querendo fazer? Chantagear. Como se o amor que ela demonstrava, e meu pai demonstrava, e toda aquela proteção de pai, de mãe, tudo que me oferecia, eu me sentia que eu podia fazer tudo que eu queria. O que o Jonas fez no verso 3? Ele orou. Eu não gostei que o Senhor nos salvou, Senhor. E vale lembrar que quando Deus, lá no capítulo 1, chamou Jonas para ir para Nínive, ele vinha de um sucesso ministerial. Lá no Reino do Norte, havia um problema econômico, teológico, e por conta de uma revelação, ou de um momento em que Deus usou Jonas, ele pregou, os inimigos arrefeceram seu ímpeto bélico, e o Reino do Norte teve uma prosperidade. Então Jonas, ele havia dito alguma coisa que deu certo, porque Deus havia dito para ele dizer, para profetizar, a partir das Escrituras. Houve ali uma prosperidade. O problema é que essa prosperidade, ela foi monopolizada. Essa prosperidade, ela foi desfrutada por uma elite sacerdotal e o povo passou a viver numa pobreza ainda maior.
Isso ficou conhecido como uma falsa prosperidade. Mas, de qualquer maneira, o Jonas, que havia sido uma bênção, um instrumento para profetizar para aquele povo, agora Deus estava vocacionando para pregar em outro lugar. E qual a sensação do Jonas? Isso não está escrito, mas é inferido no texto. O Jonas, como se pensasse, ora, se Deus me usou naquele momento e eu fui indispensável, agora então eu estou com a faca e o queijo na mão. Como é que Deus não vai me ouvir? Eu estou na crista da onda. Como é que Deus me manda vir aqui para Nínive? Eu prego e ele desiste de castigar, de exterminar essa gente. Então o Jonas, ele ora, e quando Deus então não responde do jeito que ele quer, ele vira as costas, e o texto diz, eu leio de novo, verso 5. Deus faz uma pergunta, Jonas saiu. Essa ideia de sair, ele virou as costas, ele saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Essa expressão a leste da cidade é uma expressão de que ele procurou um lugar estratégico. Esse lugar estratégico é de onde ele ficaria como alguém olhando, né? A pessoa olhando como se assistisse um teatro para que Deus destruísse. Como se dissesse, Deus não vai negar, depois dessa oração que eu fiz, depois que eu pontuei dizendo que a culpa é dele não ter destruído, ele, como um bom espectador, ele procura um lugar estratégico e ele senta ali, como eu, na minha tenra idade, tentava chantagear. Quero ver se minha mãe e meu pai não vai se demover ao meu pedido. Eu sento aqui, eu faço biquinho, fico com o braço cruzado e eu quero ver se esse amor que escraviza minha mãe e meu pai não vai fazê-los com que atenda o meu pedido. E mais ou menos você sabe o que é isso. Você já fez birrinha assim, sentindo que era a última bolacha do pacote, e Deus, e os pais, ou seja quem foi o professor, seja lá quem for, estaria sujeito à condição emocional para te entender. É justamente isso, Jonas foi e sentou ali, esperando. Olha só o que o texto diz, verso 5, Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo e sentou-se à sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Irmãos, quantas vezes nós também agimos assim com Deus? Nós achamos que por conta de um repertório, por conta de algum trabalho social, por conta de uma convivência eclesiástica, nós temos em depósito, e Deus não tem outro jeito a não ser nos responder. Quero ver se Deus não vai responder. Nós nos sentamos, cruzamos o braço e achamos que a oração ela persuade Deus. É como se, por meio do nosso argumento e pelo lastro de trabalho, por aquilo que já oferecemos na igreja, ou por nossa obediência, ou honestidade, ou senso de justiça, Deus está escravizado. Nós torcemos o braço de Deus e agora Ele tem que nos ouvir. Ora, quem é Deus que não me ouve? Eu vou sentar ali e eu quero ver se Deus não vai me ouvir. O Jonas, porque ele tinha tido um sucesso anteriormente, ele acredita que ele pode, por meio dessa oração de condenação a Deus, mudar Deus de ideia. Como menino teimoso, ele apela para a emoção paternal. Agora eu quero ver se Deus não vai fazer o que eu quero. E aí então, tudo parece que está dando certo. O chantagista Jonas, ele senta num lugar, e eu fiz questão de anotar uma frase aqui, que me chamou a atenção. O Jonas, o nome Jonas, significa pomba. Mas aí um comentarista, ele faz a seguinte observação. Jonas, que significa pomba, se comportou agora como um abutre na espreita, esperando banquetear-se com os cadáveres dos ninivitas. É justamente isso. E o texto diz que ele foi para esse lugar estratégico, como bom espectador, esperando que Deus o destruía, e ele fez uma cabana. Não é isso que o texto diz para nós aqui, no verso 5? Ele construiu um abrigo, uma cabana. A ideia dessa cabana é que ele pegou alguns materiais que estavam à disposição ali, como tronco, como galhos finos, folhas, e fez uma cabana.
mais ou menos, né, quando alguns irmãos que são dados aí à pescaria, alguma coisa dessa monta, vai para algum lugar e usa o material que tem ali, né, e faz ali uma cabana meio que de improviso. E senta-se ali para que o sol não incomode e fica lá. Agora eu quero ver se Deus não vai destruir. E a coisa parece que está indo muito bem. Olha o que o texto no verso 6 vai nos dizer. Vamos lá, verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha que coisa interessante, a cabana que ele fez não foi suficiente, e Deus então, parece estar demonstrando que agora foi vencido pelo profeta. Parece que agora, o profeta, por meio da sua oração, convenceu Deus, fez lá a sua choupana, e Deus então, de forma miraculosa, faz crescer uma planta para colaborar com Jonas, para protegê-lo. Imagine o estado de ânimo de alguém que está vendo o seu projeto indo de vento em polpa. Aliás, é a única vez no texto que somos informados que Jonas se alegrou. Não tem outro momento no texto. Não há uma alegria no capítulo 1, quando Deus o vocaciona, se sentindo privilegiado por pregar a palavra de Deus a pessoas que, se não ouvirem ou não ouvissem, pereceriam. Não há alegria nessa monta aqui, quando no capítulo 2 ele é livre da morte, né? Há um salmo muito bonito. Não há alegria quando ele prega, tem a oportunidade do trabalho. Não há alegria, nenhuma expressão de alegria, quando os ninivitas são salvos, quando há um avivamento. Não há uma expressão, uma vírgula dizendo, o Jonas ficou alegre. Mas agora, tudo parece indicar que Deus havia finalmente ouvido o profeta, e ele está de camarote, na expectativa de que Deus de alguma maneira destrua aquela gente maligna, gente que não merece o favor de Deus, e faz crescer uma planta sobre ele. É isso que o texto nos diz. Então o Senhor, verso 6, fez crescer uma planta sobre o mimado, o chantagista profeta Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Só que no verso 7, nós temos uma informação bem importante. Mas, na madrugada do dia seguinte, percebe que ele ficou ali, insistente, o dia todo. Será que Deus não vai fazer o que prometeu, ou o que parece prometer? Ele ficou na expectativa. Passou o dia todo, não é? Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. E aqui, irmãos, tem uma coisa bastante interessante. Desde o capítulo 1, tudo e todos obedecem a Deus. A tempestade, ela é de ordem divina. Lembra que essa não é uma tempestade que ocorre em alto mar. Ela ocorre na praia. Isso assusta aqueles marinheiros experientes. O navio estava indo à bancarrota. A tempestade, ela obedece a Deus. Depois nós temos um grande peixe que também é enviado por Deus. Eles obedecem, o peixe, o grande peixe, obedece a Deus. Os marinheiros, embora de tradição pagã, o próprio comandante do navio também tem um temor. Nós temos aqui uma nação inteira obedecendo a Deus. Agora, nós temos o quê? Uma planta obedece a Deus e nasce de um dia para o outro. Um verme obedece a Deus. Tudo e todos obedecem a Deus, menos o profeta. O profeta, ele não tem nenhuma disposição de obedecer a Deus. Ele está ensoberbecido, ele está entorpecido pela sua vida eclesiástica, religiosa, teológica. Ele é a última bolacha do pacote. Ele, como se tivesse um condão mágico na mão, e agora nem o próprio Deus tem o direito de questioná-lo. Esse sujeito, ele está com o coração endurecido pela religião, pela carreira ministerial, se é que podemos dizer assim. E Deus então o conduziu para que ele
imaginasse que estava persuadindo. Interessante que Deus tem a sua maneira didática de trabalhar conosco. O jeito que Deus age conosco sempre tem um didatismo da graça. Deus sempre faz o que quer fazer por meio de uma didática sagrada. E esse profeta está imergido, está envolvido, como se agora o plano dele desse certo. E o texto diz que durante a noite essa lagarta veio. O verso 8 diz: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. Esse vento oriental, ele tem um nome na geografia. Os irmãos sabem que geografia não diz respeito apenas a limites territoriais. Geografia diz respeito à roupa que se usa, à comida que se come. Tudo isso é definido pela geografia. Nós comemos o que comemos por conta da situação geográfica. Nós vestimos o tipo de roupa por conta do clima. Então a geografia, ela engloba todo esse tipo de comportamento. E na geografia desse momento aqui, essa tempestade ela tem um nome. Essa tempestade chama Sirocco. É um nome difícil ou não ouvido por nós, mas ela é uma tempestade conhecida. Ela é um vento muito forte que vem do Oriente. E quando isso acontece, é um vento carregado de um calor e envolvido também com muita poeira. Então não é uma coisa muito tranquila. E mais uma vez eu fiz uma colinha aqui para não perder o que alguns autores dizem. Quando esse vento sopra, quando o Sirocco, esse vento quente sopra, os pássaros procuram abrigo. Os rebanhos e manadas abrigam-se em cavernas ou escondem atrás das rochas. Os trabalhadores deixam os campos, fogem para suas casas e trancam suas portas e janelas. Os viajantes, ao perceberem que o Sirocco está chegando, se apressam para refugiarem-se no primeiro abrigo que puderem. Imagine você, a ermo, no deserto, ou em qualquer lugar aberto, sem abrigo, e você é surpreendido por esse tipo de tempestade. Aquele calor que é bastante perceptível e carregado de poeira. Isso aqui implica na sobrevivência. Os animais, de forma instintiva, procuram abrigo. As pessoas, por conhecerem a característica agressiva desse vento aqui, procuram abrigo. E aqui nós vemos, então, o que acontece quando nós insistimos em desobedecer a Deus. Deus tem seus meios, irmãos. E nós vimos em alguns momentos aqui, e veremos em outros momentos, que há um limite na paciência de Deus, na longanimidade de Deus, que Deus diz, até aqui, ok, a partir daqui, o cálice da ira de Deus está cheio. E autor aos Hebreus, que aliás é o nosso próximo caminho a percorrer, próximo livro, ele trabalha muito isso, que é um limite da graça, que Deus vai tolerando os pecados, mas há um momento em que Deus diz, não, aqui não. E o autor diz, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E o Jonas agora, ele vai aprender da maneira mais difícil. Ele que está envenenado, entorpecido pela fama, ele vai engolir poeira. Ele vai agora comer, vai engolir poeira da ira de Deus. Deus vai entregar a si mesmo. Deus que deu a entender que estava no controle, mas deu a entender que estava atendendo os seus caprichos, agora o abandona na tempestade. Irmãos, algumas tempestades que vêm à nossa vida, elas vêm de ordem divina, porque Deus didaticamente está nos instruindo. E mais uma vez nós encontramos nesse texto curto aqui, foi Deus que empurrou Jonas para lá. Ela não veio por acaso. Meus irmãos, muitas das dificuldades da vida, eu e você podemos atribuir a qualquer sorte, a qualquer adversário. É possível que o seu problema econômico, você atribua a um possível devorador, mas na verdade, foi você mesmo que não cuidou bem do dinheiro que Deus te entregou nas suas mãos para você ser mordomo. É possível que você está enfrentando algum tipo de problema no trabalho, não é porque as pessoas são más, é porque você diz que é filho de Deus, e Deus abriu a porta, e acha que pode fazer o que quiser, não cumpre horário,
não trabalha direito, e quando alguém te cobra, né, diz assim, estão me perseguindo. Não estão, não. Muito provável é o momento de nós refletirmos se não é o siroco de Deus, nos fazendo engolir a poeira da própria prepotência. Muitas dificuldades econômicas que nós temos é porque falta um pouco de acuidade, de cuidar daquilo que Deus deu. Tem um princípio econômico e não precisa de curso superior. Quem gasta mais do que ganha, nunca prospera. Percebe? Muitas das dificuldades que nós temos, ela vem de ordem da nossa própria carnalidade e teimosia. E não adianta fazer campanha de um dia, de 2 dias, andar de joelho, acender vela, não adianta. A questão é alinhar o nosso caráter com o caráter e a vontade de Deus. Irmãos, a vida, ela tem que acontecer numa normalidade, não numa extraordinariedade, é ordinário. A vida não é feita de milagre, ela é feita de uma coisa ordinária, do dia a dia. O Evangelho, ele não nos dá instrução para o milagre, mas para o dia a dia. Isso tem uma ordem, Deus estabeleceu ordem de decência, de direito, de juízo. E quantas vezes, assim como Jonas, nós somos empurrados pela mão divina, porque nós estamos sendo desobedientes. Eu costumo dizer, e aí alguns que têm me ouvido em sala de aula, ou mesmo em um lugar como esse, de que nós deveríamos aprender a testemunhar mais sobre aquilo que dá errado. Quantas vezes nós planejamos uma engenharia espetacular e alguma coisa que é impossível dar errado. E na hora da execução, a coisa não dá certo. E quando a gente vai olhar, vai perceber que a estrutura daquilo é totalmente contrária à moral, ao direito, à justiça. Quantos testemunhos nós ouvimos por aí afora e as pessoas celebram o resultado, mas o modus operandi para chegar lá é totalmente contrário à moral cristã. Basta ouvir alguns nobres parlamentares que roubam o dinheiro da merenda, que roubam o dinheiro dos aposentados, alguns nobres eclesiásticos que têm a igreja como um curral eleitoral, e quando, entre aspas, a coisa dá certa, eles fazem um culto e dizem, Deus me abençoou. E quando você vê o resultado, não combina com o comportamento. E é aqui que eu digo, devemos louvar a Deus quando alguns dos nossos planos dão errado. Porque Deus, por muito amor que nos ama, faz com que alguns planos da nossa malignidade e carnalidade sejam frustrados. É claro que eu vou exagerar aqui por conta do didatismo, mas imagine que eu tivesse me programado num conluio assaltar o banco da cidade. E aí, não tem como dar errado. Engenharia perfeita, investimento, trabalho, porque, irmãos, assim, eu não tenho experiência, antes que alguém diga, né? Mas assim, até para assaltar dá trabalho, irmãos, né? Por isso que muitos, né, querem ficar ricos por meio de ilicitude, mas também não se esforçam, até para ser ilícito tem que trabalhar, percebe? Mas imagine que tudo está perfeito, o plano está perfeito, e na hora dá errado, para mim. Eu deveria ver que falar, irmão, você não sabe o que aconteceu. Deus me abençoou. E aí eu diria, fizemos tudo certo. E quando eu ia executar, deu errado. Sabe o que deu errado? Deus me abençoou, Deus não deixou que eu fizesse, graças a Deus, Deus me ama, Deus não me entregou. E quantos planos que supostamente dão certo, é Deus te entregando a você mesmo, é Deus aprovando a tua carnalidade, não é o resultado em si, mas como a gente lê e estudamos essa semana aí em teologia, na segunda-feira, muitas vezes nossos planos malignos, eles são tão insistentes, que Deus faz nascer um fogo dentro de nós, e nós não desistimos. Esse fogo é ira de Deus, é juízo de Deus, porque, como diz Romanos capítulo 1, Deus entrega o pecador a si mesmo, e quando Deus nos entrega a nós mesmos, as consequências elas são danosas. E quando você lê o capítulo 1 de Romanos, o texto diz, a esses Deus os entregou as suas próprias paixões. E você lê o resultado, se tornaram homossexuais, se tornaram ladrões, mentirosos,
se tornaram parricidas, matricidas, amantes da justiça, e tem a lista. Então você vai percebendo que quando Deus vai aprovando a nossa carnalidade, o castigo de Deus é dar mais oportunidade do pecador pecar. E a contrapartida, ela é diferente, porque em Hebreus, capítulo 12, está escrito que Deus castiga o filho que ama. Ou, quando a gente planeja um pecado, Deus nos chama no canto e nos castiga como um bom pai, porque Deus não entrega o seu filho ao pecado, antes o corrige. Glória a Deus por aqueles momentos que Deus frustrou os nossos planos, é bondade de Deus. Glória a Deus pelos planos que não deram certo, foi a bondade de Deus que nos preservou na santidade, na comunhão da família e no ardor e apego à palavra do Senhor. O Jonas é insistente, o Jonas ele é um profeta em si mesmado, e Deus então permite que ele experimente daquilo que ele deseja para o outro, comer poeira. Ele vai passar por uma tempestade e nós não sabemos qual é o resultado disso, porque o texto não diz. Verso 9 diz o seguinte, bom, eu não li o verso 8 todo. Ao nascer do sol, Deus trouxe o tal do siroco, o vento oriental, muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Percebe? Ele deve ter sofrido uma insolação. Com isso, não é novidade, desejou morrer. Às vezes é cômico, né? Toda hora ele quer morrer. Quer saber? Eu quero morrer. Agora eu quero morrer. Quero morrer de novo. Como se morrer fosse resolver o problema, né? Como querer morrer fosse resolver o problema. Mais uma vez ele diz, eu quero morrer porque o Senhor não me ouviu de novo. Esse Jonas aqui, ele acha que na sua infantilidade, não na idade cronológica, mas no seu estado emocional, ele acha que a vida se resume em viver ou morrer. Se der certo eu vivo, se não der eu quero morrer. Esse profeta, ele está aqui entorpecido pela sua própria vaidade. No começo do drama, esse é um profeta cheio de vigor, no capítulo 1, mas é um vigor para fugir de Deus. Deus diz, vai para Nínive, ele vai para Tarsis, um outro lugar completamente diferente. No momento em que as coisas estão acontecendo, ele se enfraquece diante Deus colocá-lo diante da morte no capítulo 2, e depois novamente Deus o persuade de maneira digna, santa e honesta, ele faz o trabalho não é de acordo, e ele fala, sabe o que é? Quero morrer de novo, e ele se alegra só quando a coisa parece que está indo bem, e agora de novo, sabe o que é? Eu quero morrer. E quando ele diz quero morrer, qual é a pergunta que Deus faz depois de toda essa disciplina? Olha o verso 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? O que é isso senão a repetição do verso 4? Olha o verso 4. O Senhor respondeu a pergunta dele, você tem alguma razão para essa fúria? Olha o verso 9. Deus disse, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? É a mesma pergunta. Mas ele não tem condições de ouvir, ele não tem condições de avaliar, ele quer o que quer. Esse é um profeta que tem a cerviz, né, a cabeça dura, como o texto sempre diz, ó povo de dura cerviz. Aqui está mais uma vez o profeta irado porque Deus queria salvar a cidade, como salvou, diante de um profeta que não queria salvar a cidade. Deus perguntou, há alguma razão? O Jonas, no primeiro momento, ele nem responde. Como menino mimado, ele vira as costas e espera que Deus o atenda. Como se dissesse, agora, deixe-me em paz, Deus. Ou o Senhor faz o que eu quero, ou me deixe em paz, eu não quero saber. A minha condição é essa. Eu sou indemovível, não vou me demover. Ou o Senhor faz isso, eu não quero saber do Senhor. Irmãos, não há meios de medir força com o Senhor, não há possibilidade. Deus tem recursos infinitos, e tem um didatismo da graça, no final Deus sempre vence, e oxalá o Senhor que nos vença no tempo do arrependimento, oxalá que o Senhor nos leve ao arrependimento enquanto há fôlego de vida,
Porque depois do último suspiro não há possibilidade de arrependimento, porque o homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Oxalá que o Senhor, com vara santa e com a palma de um pai que ama, nos espalme nas nádegas, para que possamos sentir a correção, como o bom pai faz com seu filho, que o Provérbios diz: aquele que ama não afasta a vara da correção do seu filho. É a pedagogia moderna que não castiga. Castigar não é para destruir, castigar é para corrigir. É claro que o pecado, ele nos cega de ira, e também a medida do castigo pode passar. Por isso que só Deus tem a medida santa de castigar. Na fúria, o pai humano, ou ele deixa de castigar, ou castiga de forma exacerbada, exagerada. Deus tem uma vara santa, que castiga na medida certa, porque Deus é o único que conhece o limite de todas as coisas. E o Jonas está sendo açoitado pela graça de Deus, e a nossa expectativa é que ele se demova disso. E mais uma vez a gente vê, depois da pergunta, eu leio o verso 9 ainda: mas Deus disse a Jonas: ô Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por conta dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Ele não considera, ele acha que tem razão. Sim, eu tenho. E olha o que ele disse para Deus: estou furioso, a ponto do quê? Já não é nenhuma novidade, né? A ponto de morrer. O homem que quer morrer, né? Se pudesse, ele morria, vivia, morria, vivia, morria, vivia. Não dá, ele quer morrer de novo. Bom, e aí então não há mais argumento, não há mais diálogo, não há mais conversa. O autor, que muito provavelmente é Jonas, discutimos isso também, o texto termina da seguinte maneira, verso 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Você não trabalhou, você não fez nada por ela. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, verso 11, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E é assim que o texto termina. Deus não dá mais oportunidade para o Jonas. Nós esperávamos, como qualquer outra profecia registrada, que houvesse um contra-argumento e um grande finale. Alguma coisa que demonstrasse, aconteceu isso ou aquilo com o Jonas. Mas o texto ele acaba dessa forma, em aberto, convidando o leitor a tomar partido, convidando o leitor para que ele escolha uma entre as duas personagens principais. Você vai ficar do lado de quem? Do lado do Jonas ou do lado de Deus? O texto termina dessa forma, que para nós parece ser incompleta, porque é um pedido na estrutura gramatical, para que você se envolva com o drama. Ele não está acabado justamente por conta disso. Depois de você ler toda a estrutura dramática do texto, você se posicionar e dizer assim, ei, eu concordo com esse ou com aquele. E aí nós não temos outra questão, a não ser, numa autoanálise, nós pedimos que o Espírito de Deus nos leve a essa conclusão. O texto é inconclusivo, para que você seja o outro personagem. O texto é inconclusivo, para que você tome um partido. O livro termina dessa maneira, com um ponto de interrogação, perguntando para mim e para você. Jonas, ele deseja a todo momento confrontar Deus. Ele é um profeta nacionalista e intolerante. Ele é um profeta que ama a sua própria cultura, e não há nenhum problema em amar a cultura, o seu lastro cultural. O problema é ser idólatra daquilo que nós somos e temos. Idolatria é viver de substituto. Então o leitor ele é convidado a tomar partido entre Jonas e Deus. Temos que escolher entre um e o outro. Convidado a analisar a própria teologia e fé. Nós vimos aqui, meus irmãos, não há nenhum problema com a teologia de Jonas. Não há nem nada que o condene teologicamente. Ele cita a teologia. E hoje, nós não temos problemas teológicos.
A reforma protestante, no século XVI, ela aconteceu por conta de uma teologia equivocada. Teologia que Deus levantou pessoas para estancar aquela esquizofrenia teológica. E a igreja seguiu a sua própria vida. Nós não temos problemas teológicos, nós temos muito material, boa teologia até. Nós temos problema de comportamento e de ética moral. Muitos de nós sabemos de cor e salteado uma boa teologia. Muitos de nós ouvimos os melhores pregadores dentro do quarto. Muitos de nós temos acesso à enciclopédia, à exposição de sermão, frequentamos a EBD, ouvimos os melhores expositores do texto bíblico. Não há um problema teológico em si, há um problema de decisão. O que nós fazemos com a teologia que recebemos? O que nós fazemos com a verdade do Evangelho? A verdade, ela pode passar a ser um entulho teológico apenas, se a confissão de fé, ela não ser transformada em atitude. A teologia por si só, ela nos torna intolerante, ela nos torna idólatra do conhecimento. O conhecimento que Deus nos dá, e a igreja é didática. Se a igreja perde o didatismo, deixa de ser igreja. Mas esse conhecimento, ele nos move a um envolvimento. O Jonas é diferente. Por conta do seu primeiro sucesso ministerial e por conta do seu bojo teológico, ele acha que pode persuadir Deus. Eu concluo da seguinte maneira: o livro de Jonas, os 4 capítulos, nos ensina que é mais fácil os pagãos se converterem do que brotar um pouquinho de arrependimento e de piedade naqueles que já se consideram justos. Nós somos assim, irmãos. Nós somos mais difíceis de nos arrepender dos nossos pecados do que aqueles que estão nas esquinas por aí. Eles estão mais suscetíveis. Jonas nos ensina isso, que os pagãos daquele navio, os ninivitas, daquele barco, se arrependeram. Jonas não se arrepende. Jonas também nos ensina que é mais fácil haver conversão onde não habita nada do Evangelho, nenhuma luz do Evangelho, do que haver piedade naqueles que já foram iluminados. Irmãos, parece que nós vamos ficando acostumados com a bondade de Deus. Parece, nos leva a perceber que no momento do entusiasmo, de quando nós recebemos o Evangelho, nós estamos a todo vapor, mas na medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos nos arrefecendo. Parece que, se não for do nosso jeito, não dá. Ou Deus faz do jeito que eu quero, ou então, não quero saber dessa coisa. E eu não estou nem falando de estrutura eclesiástica, eu estou falando do modus operandi da vida. Eu não estou falando nem dessas brigas eclesiásticas que aparecem por aí, e que se soltam no ventilador. Nós mesmos somos aqueles que defamamos a própria igreja. Hoje, mais do que nunca, nós somos aquilo que se dizia anteriormente, é o exército que mata o seu próprio soldado. Quanta coisa vai aparecendo por aí, e nós nos tornamos o ridículo do mundo, a piada, porque, me parece, é mais fácil pessoas que nunca ouviram do Evangelho, quando ouvem a verdade do Evangelho, se quebrantarem, do que nós que já somos iluminados, nos comportar de maneira como esse profeta. A religiosidade, irmãos, vai tomando conta de nós. E uma coisa terrível é conviver com gente religiosa. O religioso é fiscal da fé do outro. O religioso investiga se a gente chega no horário do culto ou se não veio. O religioso, ele tem uma tabela, como se fosse um placar religioso. Ele mostra tudo que ele faz e esfrega na cara do outro, porque não chegou aos pés daquilo que ele pratica. O religioso, ele levanta a bandeira da praxe, do fazer, e não quer saber se as condições são as mesmas. O religioso, ele está sempre justificando a ausência do outro por meio da sua frequência.
O religioso não quer saber se o outro não teve condições, se estava cansado, se não tem dinheiro para pagar o ônibus, o Uber, seja lá o que for. A questão é saber se está ali, está cumprindo uma tabela. A religião, ela nos escraviza com uma estrutura em que nós nos tornamos salvadores de si mesmo. E não há possibilidade de um pecador morrer pelos seus próprios pecados. O pecado só é expiado por meio de um santo, por meio de Jesus. É mais fácil a mula ver o anjo e temer, do que um crente antigo viver em comunhão com os domésticos da fé. É mais fácil a luz do Evangelho penetrar na mente, na consciência daqueles que estão alheios e sentindo o calor do fogo do inferno, como diz um grande teólogo, Jonathan Edwards, do que um crente que já se acostumou com o divino. Que o Senhor nos ajude a desistir de ser Jonas. Que o Senhor nos ajude a nos entregar de corpo, alma, espírito, vontade e intelecto naquilo que é, de fato, promotor do reino de Deus, da dignidade humana. Quando a religião ela é mais importante do que a dignidade humana, as estruturas do mundo prevalecem. E Jesus diz que essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. E o texto fala sobre estruturas do governo, do mundo, em que são mais importantes. Quando as nossas convenções humanas, quando a nossa religião, ela for mais importante do que a dignidade humana, há alguma coisa errada. Aqui há um Jonas que ele se ufana, ele se regozija, ele entra em êxtase por conta da sua religião e não tem consideração com pessoas que se perdem. Eu termino aqui o texto de Jonas contando uma experiência que eu já compartilhei. Lá nos idos dos anos 2001, 99, alguma coisa assim, eu me ingressei num dos meus seminários teológicos. Deus me deu graça e eu frequentei alguns deles, entre outros, instituições por aí. E num dia, eu trabalhava aqui no Tamboré, e se eu pegasse o ônibus para chegar na Bela Carapicuíba e pegar o trem, eu me chegava atrasado. O que eu fazia? Eu saía correndo do Tamboré, correndo, alucinado. Passava por aquela ponte do Tamboré, Carapicuíba, e pegava o trem. Aproveitava para dormir, quando não tinha prova, né? Dormia. Pegava o metrô, chegava na rua São Bento. Para chegar no seminário, eu tinha que andar uma parte lá. E um dia, tinha uma senhora caída no chão. E a multidão passava. E aquela senhora, ela gritava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que eu fiz? Eu fiz uma contabilidade. Falei, o quê? Eu perdi a aula de teologia? Aqui. Alguém ajuda essa mulher. E fui embora. Não assisti aula. E até hoje, eu não me esqueço disso. Porque todas as vezes que a dignidade da pessoa humana estiver em xeque, em favor de qualquer instituição, eu e você somos Jonas. Nós devemos ter as estruturas bem organizadas. Devemos administrar tudo para a glória do Senhor. Mas nada, absolutamente nada, é mais importante que a dignidade humana. As coisas existem para as pessoas, e não pessoas para as coisas. O C.S. Lewis, ele disse isso. Deus fez o homem para amar o homem e usar as coisas. Por conta do pecado, Deus ama as coisas e usa os homens. Aqui está um Jonas, que usa a estrutura religiosa, teológica, para agredir e para condenar. Que Deus nos guarde de ser Jonas. Que o nosso coração possa responder de forma positiva e dizer, Senhor, ainda que eu esteja me comportando como Jonas, e se for necessário, me empurra com mão santa para o vento oriental, mas ali o Senhor me resgate, para que eu esteja do lado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve a refletir que a dignidade humana, ainda que seja dos pagãos imprestáveis ninivitas, a dignidade deles seja muito mais importante do que a nossa estrutura de fé e a nossa organização religiosa, e que o Senhor seja louvado e honrado por conta da dignidade humana. O Senhor morreu por pessoas, não por instituições. O Senhor morreu por gente, não por questões financeiras e burocráticas. Que o Senhor nos dê humanidade
em detrimento de religiosidade, para a glória do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos permitiu, Senhor. Desde o capítulo 1 de Jonas, que ele resolveu fugir. Em seguida, Senhor, como ele foi lançado ao mar e o Senhor preservou a vida desse profeta. Pelo salmo de gratidão que ele compôs. Obrigado também, Senhor, por nos colocar diante de um serviço mal feito que o Jonas fez. Em um dia, Senhor, ele fez um trabalho que era para ser feito em 3 dias. Uma mensagem pobre, uma mensagem de um preguiçoso, Senhor. Em seguida, Pai, o Senhor nos colocou diante de um profeta que quis persuadi-lo, Senhor, mas de forma silenciosa, didática, o Senhor empurrou, Pai, para uma tempestade. Em todas essas coisas, o Senhor tem um didatismo para nos fazer crescer, e que Teu Espírito, Senhor, nos ajude a compreender esse texto, que possamos revisitá-lo algumas vezes, ler em oração, para que possamos tomar o lado certo, do lado do Senhor, Pai, porque a Tua vontade é sempre perfeita e agradável. Obrigado por esse tempo, Pai, nós passamos debruçado desse texto. O Senhor é bom, e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.